Será que percebemos que o mundo está em perigo? As nações estão em guerra. Muitas armas perigosas, porém são armas físicas. A nossa guerra é espiritual e a nossa armadura é espiritual. E é neste contexto que a mensagem da palavra será ministrada nesta oportunidade. Tempo de semear está no ar. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus. Muito bem, nós estamos aqui com a assistente social Anaíde Tavares, ela que vem representando o EMOPA. É um prazer muito grande recebê-la em nosso programa
E obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho do Hemopa. Muito bem, nós estamos no mês de julho. Nós percebemos que durante o mês de julho, a campanha de incentivando para que haja mais doadores de sangue, ela se intensifica. E eu gostaria de perguntar aqui para a nossa assistente social, por que no mês de julho? O mês de julho é um mês de férias, né? É um mês de veraneio em que as pessoas normalmente saem, né, da nossa cidade e muitas das vezes esquecem de doar sangue. E aí a gente tem uma queda no nosso número de doadores, mas em compensação as pessoas que estão nos hospitais, né, elas tendem a aumentar às vezes nesse período. Então nós precisamos arrecadar o máximo possível de bolsas de sangue para poder atender os nossos pacientes aqui de Castanhal e também de 48 municípios aqui da nossa região. 48 municípios? Certo, 48 municípios. É uma demanda bem grande. É uma demanda alta, uma responsabilidade muito grande dentro do nosso contexto aqui da nossa região. Nós somos responsáveis aqui por atender a parte hemoterápica do Nordeste do estado. Então, nós temos aí grandes responsabilidades para poder atender esses pacientes que precisam de sangue. E para a pessoa ser um doador de sangue, quais os critérios básicos para isso? Bom, os critérios básicos para quem quer ser candidato a doar sangue, em primeiro lugar tem que estar bem de saúde, ter um peso mínimo de 50 quilos, ter idade entre 16 a 69 anos. Sendo que os 16 a 17 anos só podem doar sangue se o pai, a mãe ou o responsável legal desse adolescente assinar um termo autorizando, né, essa doação. Se você quer ser um doador até os 69 anos de idade, você precisa fazer uma doação até os 60 anos. E não esquecer de levar um documento de identificação original com foto. Que pode ser o RG, o carteira de trabalho, carteira de motorista, carteira de reservista. Qualquer documento oficial com foto original pode ser utilizado para a doação de sangue. Não esquecer também de ir alimentado, não pode ir em jejum. São vários requisitos, mas se atentarmos bem, ou qualquer dúvida pode procurar o Hemopa também para esclarecer, né? Eu sempre ouvi dizer que numa doação de sangue é possível se salvar 4 vidas. Como isso é possível? Nos explique. Então, o sangue que nós coletamos, que nós chamamos uma bolsa de sangue total, ele pode ser separado em hemocomponentes, os componentes do sangue. Que são as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, né, o plasma. Então, dentro da hemoterapia, você tem a oportunidade, depois que se faz a doação de sangue, separar esses componentes em outras bolsas. Então, normalmente, um paciente que precisa ou só de plasma, ou só de plaquetas, ou só de concentrados de hemácia, pode ser utilizado a partir de uma única doação, que vai ser a separação desses componentes do sangue depois que o doador, né, depois que ele faz aquela doação, e nós, dentro do nosso hemocentro, nós fazemos a separação dos componentes desse sangue. Muito bem. Isso para quem é doador sentir o quão grande é a responsabilidade da sua doação. Existe algum risco para o doador no momento da doação? Não há risco algum, né, em relação à doação de sangue. Todo o material que é utilizado dentro da nossa sala de coleta, ela é esterilizada e também ela é única, né? Só aquela pessoa que vai utilizar. Então, não existe a possibilidade de haver qualquer tipo de contaminação no ato de doação de sangue. E assim, é só a felicidade de você poder ajudar o outro, né? Só traz, na verdade, benefícios para aquele doador, porque ele vai estar sabendo que ele vai ser o diferencial na vida de uma pessoa. E isso, né, nos faz se sentir uma pessoa diferente dentro da sociedade, que pode estar fazendo realmente aquela diferença em relação àquele paciente que está adoentado, que precisa desse sangue. Então, não há risco algum para doação de sangue. Existem aqueles mitos em relação à doação de sangue, que doar sangue engorda, né? Se eu doar uma vez, vou ter sempre que ficar doando.
que emagrece, que afina o sangue. Enfim, existem muitos preconceitos, existem muitos tabus que a gente precisa desmistificar e a partir de então ter mais doadores dentro do nosso Hemopa. Muito bom falar nesses mitos, porque eu já ia perguntar, mas já está respondido que não existe nada dessas fantasias, né, que o pessoal acaba cometendo. Como o Hemopa utiliza a tecnologia para otimizar este sangue com qualidade que é doado? Então, nós, dentro da Fundação Hemopa, nós temos aí todo um trabalho, né, da parte tecnológica. O sangue que é feito a transfusão, né, que é coletado, ele passa por um processo de qualificação desse sangue. São exames que são muito sensíveis, né, que são de alta qualidade para que possa identificar realmente se aquela bolsa tem condições ou não de ser feita a transferência, né, a transfusão desse sangue. E, como eu falei há pouco, a maior tecnologia é que uma bolsa de sangue pode ser transformada em várias outras bolsas, né, que é a capacidade de fazer só o concentrado de hemácias, ou só as plaquetas, ou só, né, o plasma para ser utilizado para aquele paciente. E às vezes também, quando há necessidade, nós também fazemos a alicotagem dessa bolsa, porque, por exemplo, uma criança ela não vai receber um quantitativo maior que um adulto. Então, nós também podemos parcelar, né, essa bolsa, nós podemos fazer a alicotagem, nós chamamos, para aquele quantitativo certo para cada paciente. Então, aí há essa facilidade de uma bolsa poder ser feito a transfusão em várias outras pessoas. Muito bem. Então, para que não haja colapso no banco de sangue, é necessário que a população tenha sensibilidade da necessidade de se doar sangue, porque este ato salva vidas. Então é só procurar o Hemopa e se candidatar. Com certeza, se houver dúvida, eles estarão lá para orientar, fazer os exames necessários. Eu só tenho mais uma pergunta, ela é um pouco pessoal, porque em um dado momento da minha vida eu precisei tomar uma bolsa de sangue. E quando eu tomei a bolsa de sangue, eu tive uma alergia, eu empolei toda. Será que o problema foi meu? Bom, aí cada caso é um caso. Existe a questão das reações alérgicas, né, que pode acontecer que a pessoa quando recebe esse sangue. Então, depende muito de cada indivíduo. Existe a possibilidade, sim, de haver uma reação quando a gente faz a transfusão. A pessoa que está recebendo, não estou falando do doador, estou falando do paciente, sim. Né, que a gente chama de reação transfusional. Então, por isso que o ato de doar sangue é um ato médico. Só o médico pode prescrever sangue. E quem faz, né, a administração desse sangue são os enfermeiros e os técnicos de enfermagem sob a supervisão médica. Então, eles precisam estar preparados para qualquer momento, se houver uma reação transfusional, eles possam fazer os procedimentos adequados para cortar aquela situação. Então, é possível sim, mas depende muito de como é que você estava antes da doação, se daquele momento depois começou a dar esse tipo de reação em você. Então, como eu falei há pouco, sangue é vida, sangue ele é um ato médico e que ele tem que ser feito com muita cautela. Né? Então, realmente, se aquele paciente está precisando daquele sangue, é que ele pode ser feito a administração, né, desse produto que é tão importante para a vida da gente. Então, se você vai viajar, vai tirar aquelas férias, não esqueça de, antes da viagem, passar no Hemopa e doar o sangue. Minha querida, muito obrigada, mas antes, nós estamos aqui com 2 minutinhos ainda. Se você tiver alguma mensagem ainda que se faça necessária ao público, pode ficar à vontade. Então, mais uma vez, o Hemopa entra em campanha de doação de sangue, que é a campanha Veraneio, né? Estamos precisando de parceiros para que a gente possa atender a população nesse mês de julho, que é um mês que a gente percebe que é uma evasão dos nossos doadores. Então, antes de você sair, né, para suas férias, vá até o Hemopa. Doe um pouco do sangue, doe um pouco do seu tempo para aquelas pessoas que estão precisando. E é muito fácil ser um doador de sangue, basta estar bem de saúde
e ir até o Hemopa fazer aqueles procedimentos precisos para realmente saber se você pode doar. O Hemopa fica na rua Quincas Nascimento, no bairro Saudade 1, 521. Então a gente aguarda vocês lá. Vamos doar sangue, vamos salvar vidas. Você vai fazer a diferença na vida do outro. Então está aqui o apelo, e agora um pouco mais consciente da necessidade, da importância, é a sua vez. Muito obrigada e que tenhamos outras oportunidades. Sim, muito obrigada. A doce paz do Senhor Jesus a todos, é uma alegria, uma imensa gratidão no coração de poder estar adentrando ao seu lar por intermédio desta programação e levando até você uma palavra. Encontre em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, uma passagem que meditaremos nesses minutos que temos aqui para transmitir esta palavra. Antes de fazer esta leitura, deixa eu perguntar para você que me assiste neste momento, aí da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver. A pergunta é, por algumas vezes, você já se sentiu o seu corpo enfadado ao extremo, um mal-estar, uma confusão de mente, às vezes algo que acontece à sua volta, na sua família, que não dá nem para explicar? Nós vamos trazer, através desta palavra ministrada, uma explicação pelo Espírito Santo de Deus, baseado no que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6. O versículo de número 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Afinal de contas, nós vivemos em guerra, povo abençoado. Vivemos em uma luta constante, e o que nos interessa é que a gente não quer perder e nem tampouco empatar, sempre queremos vencer. O povo de Deus, na Bíblia Sagrada, desfrutou de vitórias e de derrotas também. As derrotas chegaram ao povo de Deus quando eles abriram brechas em suas vidas para a desobediência. O pecado atrai a maldição, essa desobediência rompe a comunhão do ser humano com Deus e, obviamente, se o adversário já persegue quem vive uma vida de obediência, imagine a força que essa pessoa vai perder para lutar contra as astutas ciladas do diabo se vive uma vida desobediente. Através da nossa oração, da nossa leitura da palavra, através da vigilância, hoje nós temos uma comunhão com o Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz, nos comprou, nos remiu e aqui estamos. Mas todos os dias temos lutas a vivenciar, barreiras a ultrapassar, queremos que portas se abrem, correntes sejam quebradas, cadeados despedaçados e parece que muitas vezes estamos lutando, remando contra a maré. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja que estava em Éfeso, nos conta a história que ele estava preso. Muito bem, ele não estava na frente de um templo, ele não estava numa praça, ele se encontrava encarcerado, no corredor da morte, já sentenciado à morte. Ele sabia que mais tarde iriam degolar. O fio da espada passaria no seu pescoço e assim ele finalizaria com aquele versículo dizendo: combati o bom combate, né? Terminei a carreira, guardei a fé, agora está proposto a coroa. Então Paulo deixou um legado, foi um homem que se destacou antes de conhecer a Jesus, através da perseguição aos cristãos, e após Jesus resgatá-lo ele na estrada de Damasco, agora o Senhor faz com que ele venha ter um preparo, né? Ele tinha já uma teologia muito boa, mas era uma teologia aplicada fora do contexto que Deus queria que aplicasse, e agora Deus vai trabalhar na vida de Paulo. Ele é rejeitado pelos próprios apóstolos, os apóstolos não recebem, ele passa por inúmeras experiências. E nos conta a história que Jerusalém rejeita Paulo, não aceita, e ele vai aprender com Cristo, né? No deserto, e o Senhor vai preparando. O primeiro obreiro a trabalhar com o apóstolo Paulo
Barnabé, de repente não dá certo, Deus levanta Silvano, como é conhecido como Silas. Vocês conhecem a história, expulsa demônios, faz paralítico andar, é uma maravilha. Mas chega um momento que esse homem ele está sentenciado, né? Porque Nero o acusa de ter incendiado alguns bairros de Roma e alguns outros crimes. Quando ele retorna da Ásia, levando aquela oferta que a igreja de Corinto havia contribuído para os irmãos que ficaram em Jerusalém, especialmente as viúvas, alguém ainda lá em Mileto disse: Paulo, não vai para Jerusalém, porque se tu fores vão te matar, vão te prender. E ele disse que ele estava pronto, né? Porque o viver para ele era Cristo, tanto fazia o que lhe esperasse, se era prisão, se era morte, ele estava pronto porque ele sabia em quem cria. Então ele agora está preso no corredor, pega uma pena, uma tinta, um papel e começa a escrever essa carta à igreja de Éfeso, aconselhando os irmãos que estavam em liberdades físicas, não estavam atrás das grades, dizendo: gente, revistam-se do poder, revistam-se da armadura. O que é essa armadura? O que é este poder? Lembra que eu iniciei fazendo uma pergunta a você? Que muitas vezes nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma é abalada e a gente nem sabe explicar? Já percebeu uma luta em que dois atletas estão disputando? Não é somente um que bate, alguém bate, o outro revida. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós lutamos todos os dias contra principados e potestades. E às vezes estamos fortes, achamos que vencemos, mas outro dia estamos fracos, querendo desistir, querendo parar. Eu fui surpreendido há poucos dias com uma pergunta de uma irmã, dizendo: irmão Ireudo, isso é normal, tem horas que eu penso em desistir, é uma frieza, é uma fraqueza. E talvez ela pensava que eu ia dizer: não, irmã, isso não é normal. Eu olhei nos olhos dessa irmã e disse: irmã, é normal, completamente normal. O próprio Jesus, João capítulo de número 6, ele se cansou, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 6, ele se cansou da caminhada. Então, quando nós nos cansamos, é sinal que a gente está lutando. Você é uma guerreira. Você é um guerreiro, você é alguém que se levanta cedo, trabalha, batalha, se cansa, se fadiga, se estressa, e isso, às vezes, o teu corpo sente. Além de todas essas tuas lutas, na batalha pelo pão, nas tarefas diárias da sua casa, no seu emprego, na sua escola, no trânsito, além de ter esses trabalhos, ainda tem os levantes do adversário. E isso são muito mais fortes. E não adianta uma teologia bonita, não adianta uma roupa cara, não adianta saber se expressar. Esse tipo de problema e situação, eles só obedecem, eles só batem em retirada com a autoridade que vem do nosso Deus sobre a nossa vida. Eu costumo dizer: como é que o crente consegue ter autoridade sobre a vida dele ou de uma forma que o inimigo respeite? Através da fé em Jesus. Muitas vezes nós somos chamados de louco, taxados como pessoas não normais, mas nós crentes acreditamos que aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, Deus está conosco. Mas isso não isenta que o adversário possa tramar. É ou não é verdade? Chegamos na nossa casa, abençoamos a entrada, vamos sair, abençoamos a nossa saída. Muitas vezes há pessoas não crentes dentro do nosso lar, tocamos naqueles objetos e abençoamos, já ministramos salvação, libertação. Então nós temos que nos fortalecer com este poder, com essa armadura, porque nós estamos enfrentando potestades. Você sabia que todos os dias amanhece dezenas e centenas de pessoas tramando mal contra a nossa vida? Exatamente. Aí você me pergunta: pregador, irmão, pastor, diácono, eu devo ficar com raiva dessas pessoas? Não. Eu não tenho que ficar com raiva com aquelas pessoas que nos perseguem, que te perseguem. O Paulo, ele disse: orai por quem vos persegue, abençoai, não amaldiçoeis. Então, queridos, a nossa luta vai ser sempre contra os principados e potestades. Está sendo perseguido muitas vezes no trabalho? Não é culpa do patrão, não é culpa do colega de trabalho. Existe um adversário querendo tirar a tua estrutura. É perseguido na escola, é perseguido em ambientes até mesmo dentro da igreja. Não fique aborrecido com nenhum semblante, não guarde mágoas no seu coração. Vá para a torre de vigilância através da oração e da palavra e veja que o seu adversário está tentando roubar a tua fé, querendo desestruturar a tua caminhada com o Senhor. Ame até mesmo aqueles que lhe perseguem. A sua luta é contra o adversário. Receba a autoridade de Deus, porque o Senhor, em sua palavra, diz: revestir-vos de toda a armadura. Quisera eu finalizar falando de todos os elementos que compõem a vestimenta de um soldado, mas você conhece.
Medite em Efésios capítulo 6. Paulo, quando ele estava preso, ele olhava para aquele soldado do pé à cabeça e dizia: eu vou falar para a igreja de Éfeso, eu vou falar para os cristãos, colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçar os pés com o evangelho da paz, estar com o escudo da fé, a couraça da justiça, porque ele sabia que o adversário era muito inteligente para tramar ciladas contra o povo de Deus. Então abra seu olho, seja inteligente. Essa frieza no seu casamento, não adianta querer inovar, gastar, fazer viagem. Vá para os pés do Senhor. É o inimigo tentando atrapalhar, esfriar o teu relacionamento. Essas percas financeiras, é a crise política, é o diabo querendo atrapalhar o teu bem-estar financeiro. Mas tudo é o inimigo. A desobediência abre portas, obviamente, para ele se infiltrar. Viva uma vida de obediência à palavra, receba autoridade, toda potestade maligna vai ter que te ouvir quando você disser recua. Aqui não, bate em retirada. Então, neste momento, essa palavra entra dentro da sua casa dizendo: na sua casa quem manda é o Senhor Jesus. Na sua vida a autoridade é de Deus, nas tuas mãos, na tua boca, nos teus olhos, sobre teus filhos, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho. Que a mão de Deus repouse, que toda a horta maligna, que todo o trabalho feito, não importa as obras de bruxaria que foram feitas contra a igreja, contra teus familiares, quando você crer nesta palavra, aquele que está conosco é bem maior do que aqueles que estão no mundo matando, roubando e destruindo. Receba vida e vida com abundância. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, em o nome de Jesus, oramos porque neste nome há todo poder e toda autoridade. Neste nome, todo joelho um dia se dobrará nos céus, na terra e embaixo da terra. Nesse momento, nós abençoamos esta casa com saúde, abençoamos esta casa com portas abertas de emprego, abençoamos, Senhor, esta família com a bênção da alegria e repreendemos todo espírito de opressão, de depressão, de angústia. A nossa oração, Senhor, vai de encontro às ciladas, aos planos, às obras de bruxaria, de feitiçaria que tem se levantado contra a vida de muitos que oram comigo agora. Do alto da cabeça à planta dos pés, alma, corpo e espírito, nós abençoamos essas vidas na autoridade da tua palavra e na autoridade do nome de Jesus. Receba a sua bênção. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Essa fonte em negros e junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá do teu. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá do teu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem a minha alma esperou,
necessidade da tua alma neste momento em que você ouve essa canção. Mas eu quero te dizer que a água que este Jesus está sendo cantado nesse momento pode saciar a sede da tua alma, a sede do intelecto, a sede do espírito, em nome de Jesus. Irmã Ireudo, tem muita gente nos assistindo. Que coisa boa. Feliz. Olha, estou sabendo que até na rede, na Cultura, na TV Cultura, o programa está passando. Que coisa boa. São Domingo do Capim. E é muita gente que faz contato conosco, diz que assiste o programa todo sábado ou todo domingo. Isso é tão bom. E assim nós queremos mandar abraço para Marinete. Marinete, o nosso abraço, tempo de semear, te abraça com todo carinho. A Sueli Teixeira, nossos abraços, Deus te abençoe. Como também a irmã Idalina e a Suelen, o nosso abraço. Mas também nós queremos agradecer ao Senhor, não é isso? Exato, ao nosso Deus. Nosso principal mantenedor. E também a Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho. Deus abençoe o nosso pastor presidente. Um forte abraço a todas as mulheres que compõem o Jardim de Deus, ombreado com o tempo de semear. Nosso abraço também vai para Império Mídia, na pessoa do Rian Freire. Agende aí o seu evento, registre através de Império Mídia. Não vamos esquecer de polpas de frutas, a melhor fruta de Castanhal e região, né? É a Polpas de Fruta, a Casa do Farinheiro ali na Altamira, no bairro Nova Olinda, está esperando você. Adquira as melhores polpas do estado do Pará, aqui, olha, na Casa do Farinheiro, Nova Olinda. Top Lanche, fica onde o Top Lanche? Próximo ao Hospital Magalhães, quem conhece Prefeitura, o Colégio Cônego Leitão fica ali. O melhor lanche, a melhor refeição, preço baixo, qualidade, nós vamos indicar Top Lanches. Nossos agradecimentos também vai para a Unip. Sim. E para a Unigrande, que esse mês está com a parceria conosco. Obrigado a esta universidade aí formando jovens, alunos e também pessoas adultas, até pessoas na terceira idade. Vá lá, faça a sua inscrição. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Unip e Unigrande. Oh, coisa boa, um abraço a todos. Irmã Láudia, tem aquelas pessoas que individualmente também, como a irmã Maria Gomes, pastor Sidnelso Alves, quem mais? Irmã Domingas, que também faz parte da liderança do Círculo de Oração. E se você quiser se tornar um colaborador de Tempo de Semear, que é um programa missionário, é um programa que visa almas para o reino de Deus, está aí o nosso QR Code, o nosso telefone, faça contato conosco e abençoe o programa, seja um missionário, seja um semeador. É simples, é fácil. Tem o YouTube, o Instagram, segue lá, compartilha, dá o ok, o joinha, comenta, porque o Tempo de Semear é bênção para a vida de quem assiste. Chegamos ao final do programa, sempre lembrando que no próximo final de semana temos aquele encontro marcado com você. Até lá, se Deus quiser.